já não está mais aqui, enquanto escrevo esta... Olá pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bem, pessoal, vamos agora para a atividade da semana 2 de Ciências. Hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento da nossa terra, né, quando os portugueses tomaram conta aqui da terra brasileira, mesmo sabendo que aqui já tinha naquela época várias culturas, os indígenas já viviam aqui no Brasil, os portugueses chegaram para tomar posse da terra em 22 de abril de 1500 com a Esquadra de Cabral. Vamos fazer a nossa atividade de ciências hoje? Então vamos lá, preencha aí a data de hoje. Não se esqueça o nome da nossa escola, Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas, Zecão. O estudante é o nome de vocês. Nossa turma é o 5º ano A2. Nosso turno matutino. Muito bem, pessoal. Bom, campos de atuação da semana 2. Misturas e energia, vida e evolução. Conhecimento, objeto de conhecimento é o ciclo hidrológico, mudança no estado físico da água, conservação da água e desperdício doméstico e tratamento da água. Habilidades envolvidas nas atividades. Aplicar o conhecimento sobre as mudanças do estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais, relacionando a necessidade de conservação da água e desperdício doméstico. Conteúdo relacionado: composição das misturas, saúde auditiva e visual, produção de som. Pessoal, nessa aula de filosofia, a professora Lúcia vai falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mãe Terra, o foco egoísta e o problema da água. Vamos acompanhar? Me recordo que alguns anos atrás andava pelo Brasil, na época em que tivemos um racionamento de água, uma máxima que dizia: sabendo usar, não vai faltar. Olha, isso para um filósofo não poderia passar desapercebido. Sabe por quê? Você percebe que sabendo usar não vai faltar indica que você não está preocupado com a água, você não está preocupado com os recursos naturais, você está preocupado com você mesmo, para que não falte para você. Se você tivesse certeza que mesmo degradando a natureza de todo jeito, ainda haveria o suficiente para você, não se preocuparia com ela. Que passa a se preocupar com as coisas quando elas te trazem algum benefício e nunca pelas coisas em si. E isso é um elemento de base que contamina a mentalidade e faz com que ela só funcione sob pressão, sob coerção e não como convicção. Na época em que aconteceu essa campanha, minha filha mais nova tinha 5 anos de idade. Eu me recordo que um dia peguei ela vindo do jardim da infância e ela estava muito chateada com uma amiguinha que disse para ela que não ia economizar água coisa nenhuma, porque o pai dela ganhava muito bem, tinha muito dinheiro e podia pagar. E ela, com 5 anos, me chegou em casa muito indignada. Mamãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada desse jeito. Eu achei aquilo belíssimo. Eu olhei para ela e pensei, gente, como uma criança pode ter essa possibilidade de pensar como água, colocar-se no lugar dela e perceber que ela merece respeito pelo que ela é e não porque pode nos faltar.
que todas as coisas merecem respeito pelo que são, como se todos eles fossem objetos de direito como nós, todos eles com o mesmo direito de estar aqui, ou seja, merecendo respeito pelo que são e não pelo para que me podem servir. Existe uma máxima filosófica que diz que o grande passagem, o ponto de transição do amor humano é quando você para de olhar para as coisas e pergunta: para que isso me serve? Quando começa a olhar para as coisas e pergunta: como eu posso servir a isso? Quando você vira o jogo de considerar que tudo existe à sua volta para te servir e começa a perceber que você é um dos elementos que compõem a vida, que compõem a natureza, e que todos os demais merecem tanto respeito quanto você. Kant tratava da palavra respeito e ele dizia que vem de respitere, olhar mais uma vez, saber ver. Olhar para as coisas não como matéria-prima para a realização dos teus desejos e necessidades, mas como seres em si. Leon Tolstói tem uma frase que uso constantemente porque gosto muito dela, que ele diz: há quem passe por uma floresta que só veja lenha para a sua fogueira. Imagina, de toda a vida que existe numa floresta eu só vejo para que ela atende os meus interesses. Esse tipo de manipulação da realidade, que nega ao mundo a menos que ele seja a matéria-prima dos meus interesses, nunca vai desenvolver uma forma de vida sustentável. Vai desenvolver uma fachada, ou seja, um comportamento para ser, digamos, politicamente correto, estar enquadrado no pensamento da moda, mas não uma postura verdadeiramente transformadora diante da realidade. Toda transformação, filosoficamente falando, vem por uma expansão de consciência. Se não há expansão de consciência, o que existe é um novo hábito implantado, que na mesma velocidade com que se implantou se perde, que é quase que um adestramento, não tem raízes, não tem profundidade. Portanto, um elemento fundamental da sustentabilidade, o primeiro deles, talvez seja até rever a maneira como a gente expõe a ideia da sustentabilidade. Não é porque vai faltar para mim, é porque as coisas merecem respeito em si. Independente da humanidade existir ou não, tudo que está no planeta merece estar aqui tanto quanto eu. E merece ser respeitado pelo que é, e não porque pode me faltar. São sutilezas. Mas quando você coloca essas ideias funcionando pela vida fora, você vai perceber que o efeito é muito diferente. Quando a última porta se fecha atrás de você, que não há nenhuma pressão social, como você considera a água que corre da sua torneira? Como você considera os objetos que te servem? Não há como coagir todo o tempo e em todas as circunstâncias no ser humano. Nem isso tem alguma eficácia, porque não é uma ação de qualidade, é uma ação verdadeiramente motivada. Então esse é um primeiro elemento, uma reduzida no egoísmo humano bem significativa, para que aprenda a ver as coisas além dele próprio, não com um olhar de usuário, mas como um olhar de quem compartilha o mesmo espaço com outros seres, tão dignos quanto ele. Muito bem, pessoal, e com essa mensagem muito forte da professora Lúcia, nós encerramos aqui essa parte da nossa aula. Na última aula, nós falamos muito sobre a água e o ciclo da água, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a distribuição da água no planeta Terra. Você já se perguntou de que forma a água está distribuída no planeta? Água doce, salgada, geleiras, água atmosférica, de superfície. Um resumo: lagos, rios e oceanos. Já se perguntou isso? Será que a água do planeta pode acabar? Na última aula, o professor fez um comentário com vocês, dizendo que a água do nosso planeta é a mesma desde o princípio dos tempos. Desde que a Terra foi formada, as moléculas de hidrogênio e oxigênio que formaram a água continuam as mesmas no planeta, sem aumentar nem diminuir. E por que será então que a gente fala que a água é um recurso muito precioso e está acabando? Lembra que o professor citou o exemplo do Ribeirão do Ouro, que passa aqui no meio da nossa cidade? Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais, aqui no texto que está aí na apostila de vocês, sobre o destino da água e como que ela é cuidada ou não por nós seres humanos. Depois no fim do texto que o professor preparou, tem um vídeo
do Nerdologia, a falta d'água pra gente assistir. Então vamos lá? A água pode acabar? A água está distribuída de diversas formas e em diversos locais no planeta Terra. Grande parte desta água é de difícil acesso aos seres humanos. Vale lembrar também que a água não é só encontrada em estado líquido, nos mares, rios, lagos e oceanos, mas também a encontramos no estado sólido, nas geleiras, e gasoso, na atmosfera do planeta. Observa aqui a distribuição de água no planeta. A água existente do planeta. 2,5% de toda a água presente no planeta Terra é água doce. 97,5% da água estão nos oceanos e mares, a água salgada. Apesar do planeta Terra ter na sua constituição 70% de água, nem toda a água presente no planeta pode ser consumida por nós, seres humanos. A água salgada presente principalmente em mares e oceanos corresponde a 97,5% do total da água do planeta. A água doce, que é aquela água que nós podemos tomar, que faz parte de todos os seres vivos do planeta, exceto aqueles que vivem em mares e oceanos, a ingestão, ela corresponde a somente 2,5% do total da água do planeta. Mas olha só, a água presente nos rios e lagos é a menor parte desses 2,5%. A maior parte dela está presente nas geleiras, dificultando muito o acesso aos seres como nós, seres humanos, para consumo dessa água doce. E aí, já pensou nisso? Água doce. As geleiras representam cerca de 67,5% da água doce do planeta. Grande parte dessas geleiras está presente nos polos sul e norte do planeta. Também são encontradas geleiras nos topos das grandes cordilheiras espalhadas pelo mundo. Águas subterrâneas correspondem a cerca de 30% do total de água doce do planeta. São encontradas principalmente nos aquíferos, como o aquífero Guarani, a maior reserva de água subterrânea do mundo, e que nós temos grande parte dela presentes aqui no Brasil. O aquífero Guarani, ele está representado aqui nesse mapa nos estados de Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Essa é a maior reserva subterrânea de água do mundo. Observa que se você somar com as geleiras, as águas subterrâneas e as geleiras compõem 97,5% da água doce do planeta, ficando para rios e lagos apenas 2,5% das águas potáveis que nós temos. Permafrost é uma espécie de terra congelada presente no extremo norte do planeta, em áreas com presença de tundra. Representa cerca de 0,8% da água doce do planeta. Vai fazendo as contas. Tá vendo que está reduzindo muito a água que nós temos acesso? Água de superfície e atmosférica. As águas de superfície correspondem aos rios, lagos de água doce e riachos. Já a água atmosférica é aquela que encontramos no estado de vapor, a gasosa. As águas superficiais e atmosféricas correspondem a 0,4% da água doce do planeta. Aqui nós temos a imagem do ciclo da água. Então observa que a água está presente até no ar que respiramos. É a água atmosférica. Curiosidades. O maior lago de água doce do mundo é o Lago Superior, localizado numa região de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele possui 82.100 km² de extensão. Já o lago com maior quantidade de água doce do mundo é o Lago Baikal, localizado na Sibéria,
com cerca de 23 mil quilômetros cúbicos de água. Eu voltarei.